Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do Amazônia Interativa, o programa multimídia do portal amazônia.com. Eu sou Isabel Santos e na próxima meia hora nós estaremos juntinhos ao vivo aqui pelo portal amazônia.com e agora pelo AmazonSat. Isso mesmo, o Amazônia Interativa está vivendo um momento histórico, agora nós também estamos na televisão. E por falar em momento histórico, em coisas importantes, Manaus também passou por um momento histórico essa última semana, um momento muito importante da sua história, que foi a remoção dos vendedores ambulantes da Avenida Eduardo Ribeiro, uma das avenidas símbolos da cidade de Manaus. Para falar a respeito desse acontecimento, nós trouxemos aqui um dos responsáveis por ele, que é o secretário municipal do centro, o engenheiro Rafael Assayag, e temos também a professora e arqueóloga e antropóloga Arminda Mendonça. Eu quero começar com o secretário, mas antes preciso lembrar que o Amazônia Interativa só é interativa se vocês interagirem com a gente. Então vão lá no Facebook, deixem o seu comentário, mandem a sua pergunta que a gente faz aqui para eles, tá bom? Secretário, muito bom ter o senhor aqui, professora Arminda também. Eu quero que o senhor me fale como é que se deu o desenrolar dessa ação que culminou finalmente no início da revitalização do nosso amado centro de Manaus. Na verdade, bom dia, foi um processo muito longo, um processo complicado, desgastante por vezes, que nós precisamos, na verdade, ouvir muito mais do que falar, procurar compreender a necessidade deles, a realidade deles, o que os camelôs precisavam para ter autonomia, para retirar suas barracas pacificamente das calçadas do centro, não apenas do Eduardo Ribeiro, mas também da Praça da Matriz, da Avenida 7 de Setembro, e trabalhar junto com eles com um propósito, né? Que eles tivessem sucesso na nova empreitada e, ao mesmo tempo, liberassem os passeios para que a cidade pudesse devolvê-las ao pedestre, ao comerciante, ao turista, às pessoas que efetivamente têm direito também de frequentar aquela área. Então, foi muita negociação, em alguns momentos havia um recurso, em outros momentos a gente conseguia avançar um pouco mais, até que a gestão como um todo, o prefeito Arthur Vigílio, com a força, com a determinação do líder e todo o conjunto de secretários entendeu que seria o momento de fazer a mudança. E assim foi feito, de comum acordo, de maneira tranquila, de maneira pacífica. Os camelôs estão em espaços provisórios hoje, esperando as galerias populares ficarem prontas, questão de 3, 4 meses no máximo, ganhando uma bolsa para fazer requalificação nesse período, perder aquela cultura de rua, de desorganização, uma cultura de empreendedorismo, de você ter como gerir um negócio, administrar, pagar impostos minimamente, se programar para isso. E daqui a alguns poucos meses, Manaus vai estar com as suas calçadas recuperadas e com camelô com vida nova. Teremos mais calçadas como a da Eduardo Ribeiro. Sem dúvida, a gente vai ampliar o projeto. Na verdade, a gente tem mapeado, isso teve um apoio importantíssimo para a Prefeitura do IBGE e do SEBRAE. No início do ano passado, nós fizemos um cadastramento dessas pessoas, porque a gente sabe que se deixar aberto, sem estar isso mapeado, vão surgir milhares e milhares de pessoas e a Prefeitura não vai ter capacidade de atender. Então foi feito um cadastramento, foram mapeados 2.082 bancas no centro de Manaus e o projeto foi feito para essas bancas, né? Então, por enquanto, já foram retiradas 672 e até o final do ano, certamente, se Deus quiser, até a Copa a gente já vai avançar bastante, mas até o final do ano a gente consegue finalizar o processo e deixar Manaus com as calçadas plenamente recuperadas e com os camelôs felizes, tocando vida nova. É o que importa. Professora, o que Manaus ganha com ações como essa? Foi um primeiro passo, né, para a revitalização do nosso centro, mas histórico e culturalmente, o que o nosso patrimônio ganha com esse tipo de ação? Primeiro, Manaus passa a respirar melhor. Ela estava sufocada. Em segundo lugar, ela readquire um pouco da sua dignidade, da sua elegância, que ela tinha perdido. Manaus tinha virado uma grande favela, completamente desorganizada, completamente desestruturada. E isso já vem se arrastando há algum tempo por falta de amor pelo seu pedaço de chão.
da Certo. população e de todos, né? E quais são as ações de preservação do nosso patrimônio que podem ser empreendidas a partir de agora? A gente, como eu já falei, a gente deu um primeiro passo, né? Quais são as ações que a gente pode fazer agora? Você vê, uma das coisas bem interessantes que eu considero a remoção daquelas placas medonhas, horrorosas, que cobriam, sabe, aquelas fachadas centenárias do centro histórico. Agora, quer dizer, essa foi um primeiro passo. Agora, a remoção, nós sabemos muito bem que essas pessoas que vivem do comércio informal, eles precisam trabalhar, mas nós sabemos também que tem muito cacique e os que precisam trabalhar são obrigados a estar pagando aluguel de barraca. Então, é uma coisa, é uma chaga viva que tem que ser tratada. Manaus estava agonizando. Ela estava com problema de falta de ar, falta de oxigênio. Então, esse socorro médico foi fantástico, apesar de não ter sido feito por médico e sim por um engenheiro. Né? Secretário, o que possibilitou esse primeiro passo? Eu sei que Manaus já conseguiu alguma coisa com o Parque das Cidades Históricas do governo federal, né? O senhor pode falar um pouco mais para a gente a respeito disso? O Parque Cidades Históricas é um projeto importantíssimo do governo federal que contempla 44 cidades no país inteiro. Manaus conseguiu emplacar 10 projetos no Parque Cidades Históricas, inclusive a reforma da matriz, que está com recurso na Caixa Econômica, está com projeto recentemente aprovado no IFAM, e a gente estava pronto para começar a obra. Mas só poderia começar se houvesse o acordo com os camelôs e a realocação deles, né? Isso tinha que se dar de maneira pacífica, de maneira ordeira. E foi assim que foi feito. Então, imediatamente, a retirada deles, nós tapumamos a praça, já isolamos. Tem a questão da Copa do Mundo, é inegável, que temos pela frente. Então, para a Copa do Mundo, a ideia é fazer pequenas reformas, ter uma Praça da Matriz digna para receber os turistas que vêm do Rodoe, que descem lá do Porto de Manaus e que tem o primeiro impacto agora, vai ser muito mais positivo do que seria há algumas semanas. E depois, até o final do ano, a gente fecha novamente a praça, ela vai para restauro profundo, para a gente readquirir a praça que ela era na primeira metade do século XX, né, com o relógio municipal no canteiro central da Avenida Eduardo Ribeiro, com a abertura da nova via lateral e com os jardins da Praça da Matriz devidamente reconstruídos. Esse é o nosso cartão de visitas, é o nosso portal de entrada da cidade, que vai convidar as pessoas que descerem do Rodoe para subir até o Teatro Amazonas, até o IEA, conhecer uma nova cidade. Depois da Praça da Matriz, nós temos ainda a Praça Tenreiro Aranha, que vai ser requalificada, a Praça da Alberto Vale, que é aquele triângulozinho pequeno, a caminho do Mercado Adolfo Lisboa, que vai receber o Pavilhão Universal, vai ser um ponto de atendimento ao turista para vender pacotes com city tour, com passeios no Encontro das Águas, anavilhanas, etc. Nós temos também o entorno do Mercado Adolfo Lisboa, que vai ser revitalizado, a gente vai conseguir enterrar aquela fiação aérea que passa lá. Temos Biblioteca Municipal, Câmara Municipal, o Relógio Municipal que vai ser restaurado, o Museu do Homem do Norte e o Cabaré Chinelo, que é um prédio extremamente importante do centro, na verdade era o Hotel Cassino originalmente, e que na decadência virou o Cabaré Chinelo, e que vai voltar a ter vida para aquela região ali que a gente chama a região de São Vicente, o bairro de São Vicente Antigo, que vai ter nova vida com esses prédios recuperados. O Portal Amazônia, inclusive, tem uma matéria sobre o Hotel Cassino e Cabaré Chinelo. Só vocês procurarem lá que vocês vão encontrar. O programa de hoje, como vocês já sabem, é sobre centros históricos da Amazônia, né? A Amazônia ela não se resume a Manaus. Nós temos Belém, temos Porto Velho, temos Rio Branco, Boa Vista, enfim, todas as capitais. Ao que me parece, quando a gente empreende ações desse tipo, né, de revitalização do centro da cidade, dos centros das cidades, mexe com a autoestima da gente, né, dos cidadãos. A gente cresce aquele orgulho. E eu tenho a impressão que as redes sociais elas têm um papel importante nisso, né? Eu queria saber se já dá para a gente começar a mostrar aí. Nós preparamos uma matéria especial para o Amazônia Interativa sobre duas fanpages que homenageiam Manaus e Belém.
A de Manaus, como vocês já devem conhecer, é a Manaus Antigamente. Foi criada pela pedagoga Gisela Braga e reúne imagens e fatos históricos sobre a cidade de Manaus. Nós, inclusive, já fizemos matéria com ela sobre essa iniciativa. Também temos a página Centro Histórico de Belém, que foi uma iniciativa do estudante de Arquitetura e História, Daniel José Lobato, lá de Belém. É um menino de 17 anos que desde os 12 se interessa por história e arquitetura e resolveu criar essa página. São 2 páginas muito ricas, tem muitas informações. Em breve a gente vai fazer uma matéria com o Daniel José falando mais a respeito dessa página. Lá no portal Amazônia.com você também encontra outras matérias a respeito da Belém Antiga e iniciativas como essa de resgatar, fazer esse trabalho de formiguinha que o cidadão faz, de resgatar a história das suas cidades. Secretário, a gente tem muitos prédios históricos aí, né, que tem apenas a fachada preservada, né? O senhor podia explicar para a gente por que isso acontece? Claro, Manaus viveu uma decadência econômica no seu centro a partir dos anos 90. Naquele momento que se instalou o primeiro shopping fora da região central, que mudou o perfil da Zona Franca de Manaus, ela deixou de ser um polo de comércio como era nos anos 80, nos anos 70, e passou a se voltar mais para a parte da indústria. E o centro ele passou a ficar decadente. Aquelas lojas de marca mais elitizada, aquele glamour que tinha no centro, foi se perdendo pouco a pouco. E Manaus foi se tornando, na verdade, o centro de Manaus, uma região mais empobrecida, com comércio mais popular. Além disso, ali naquela região da Manaus moderna, passou a haver um descontrole na entrada das pessoas. Então, os prédios sendo abandonados, as pessoas migrando para Manaus cada vez mais intensamente e ocupando alguns prédios que estavam abandonados. Então, passou a existir, por exemplo, muitas pequenas residências passaram a ser transformadas em áreas de residência de pessoas que estavam chegando a Manaus, algumas delas sem nenhuma oportunidade econômica, e passaram a residir ali no centro. E o centro foi ficando violento, foi ficando decadente. Algumas pessoas migravam para tráfico de drogas, para furtos, e isso é uma coisa que ajudava a degradar o centro, né, ou prejudicava o centro, na essência da palavra. As fachadas foram sendo abandonadas, as famílias, os idosos foram morrendo, havia briga de herança, briga de herdeiros. Às vezes alguns foram embora, tem muitos casos de portugueses que voltaram para Portugal e abandonaram os prédios. E Manaus foi ficando com um centro envelhecido, que é um fenômeno que acontece em grande parte do mundo, não é exclusivo de Manaus, né? Chegou o momento da gente tentar fazer essa virada, estamos dando passos importantes. Muitos desses hotéis que funcionavam, na verdade, como residências, têm sido fechados, uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiros, com o CREA, com a Amazonas Energia, com a empresa concessionária de energia de água, está fechando esses prédios e dando aluguel social para essas famílias para procurarem emprego, procurarem uma outra renda em outras regiões da cidade. Professora, a gente tem ali naquela área do porto, a Bootline, né? Tem prédios que estão nessa condição, né? Que é só a fachada. Qual é a história desses prédios? O que na sua opinião, como estudiosa, o que deixou de ser feito para que chegasse naquele estado? Mais do que estudiosa da área, o que você percebe é um desmando. Toda aquela área é tombada. Nós temos atualmente 5 coisas tombadas pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Primeiro tombamento, Teatro Amazonas, governo de Arthur César Ferreira Reis. Depois disso nós temos o Mocó, o segundo imóvel tombado, o segundo bem tombado. O terceiro tombado que nós temos é exatamente o Mercado Municipal. Quarto tombado, Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Porto de Manaus. Pasme você, toda aquela área é tombada. Então, foi cavada por dentro, tá só a fachada, está só a casca, como o Hotel Cassina, e simplesmente foi embargada a obra. Não teve nenhuma medida compensatória. O Porto privatizado cometeu essa sandice, vamos chamar assim. Atualmente, de repente, teria que se dar um novo uso para aquele espaço. Sabe, ver reforço estrutural,
ou fazer um espaço cultural, que era proposta para o Cassina, né, o Hotel Cassina. De repente, sei lá, vira estacionamento, faz qualquer coisa. Mas dá vida. Se não tiver vida, aquilo vem abaixo. Não tem nada escorando aquelas fachadas. Quem está segurando sabe quem é? A padroeira de Manaus e a do Estado. A Ceicinha, Nossa Senhora da Conceição. Ela quem segura isso. Agora você vê o próprio Museu do Porto, que também está dentro do conjunto arquitetônico e paisagístico do Porto de Manaus, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está fechado há mais de 10 anos. Então você vê, Manaus foi abandonada. Foi abandonada, foi esquecida. É muito desamor na minha cabeça. Pelo que a senhora está falando, professora, nem sempre o tombamento é algo benéfico, né? A senhora falou do embargo de obras, né? O tombamento sempre é benéfico, é a garantia, mas não existe uma lei que não possa ser derrubada por outra. Um dos casos mais interessantes que eu conheço são as dunas de Itaipu, no Rio de Janeiro. A duna menor era muito mais importante porque ela agregava 2 sítios arqueológicos. Era um sambaqui entrando na duna menor. E foi destombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e deu origem a um condomínio de poderosos. Secretário, o senhor podia falar para a gente a respeito desses embargos que as obras sofrem, né? Como é que se dá essa relação da Prefeitura, do Governo do Estado, né? Do Poder Público com o IPHAN, que não deixa de ser Poder Público também? Poder Público Federal. Na verdade, o IPHAN alguns rotulam o IPHAN como um mal necessário. O professor Arminda falou ainda há pouco, se não houvesse o IPHAN, se não houvesse tombamento, vários outros crimes seriam feitos contra a cidade. Um exemplo muito clássico disso é a perda que nós tivemos do Cine Teatro Guarani, né, que foi tombado irremediavelmente e construído lá um prédio moderno que não tem nada a ver com a arquitetura do centro e que nos faz falta a todos há muito tempo. Mas o IPHAN, por outro lado, ele precisa ter uma estrutura que hoje ele carece, não é disponibilizado pelo governo federal. Então, a quantidade de analistas é muito pequena para fazer a análise do centro. Então, se você quiser requalificar o centro, você vai ter um gargalo, que é a capacidade do IPHAN de aprovar os projetos. E isso é um problema sério que tem que ser revisto pelo governo federal, porque senão a gente vai perder como referencial do centro, ter centros como de Buenos Aires, como o centro de Barcelona, e a gente vai ter como referencial o centro de Atenas, de jogar luz em ruínas, porque é o que está acontecendo no Buffline, né? O Buffline é um conjunto arquitetônico maravilhoso, era um dos pontos mais importantes da arquitetura de Manaus, foi completamente destruído, hoje está na mão da iniciativa privada, não há uma capacidade de ação efetiva para esse patrimônio ainda. E hoje, quando você anda lá, dá a sensação daquele filme Mad Max, assim, o mundo acabou e sobrou o Buffline daquele jeito. Isso a gente não pode concordar, a gente tem que ter mais agilidade de todos os órgãos envolvidos, a Prefeitura está disposta a trabalhar junto e precisa sempre do apoio do Governo do Estado, tem sido um parceiro do governador Almazis, tem sido um grande parceiro na requalificação do centro, a gente espera que isso continue ano após ano, e também do Governo Federal. Entendi. Agora eu quero mostrar umas imagens da Eduardo Ribeiro, do Centro Histórico de Manaus, como era, e também de Belém, esse daí é de Manaus antigamente, a fanpage da Gisela Braga. Se eu não me engano, esse daí é o Igarapé do Espírito Santo, estou certa, né? Eduardo Ribeiro, na década de 60, se eu não me engano, 70, não, antes. Olha, Eduardo Ribeiro, que hoje está passando por esse momento importantíssimo. Temos mais imagens? Mais Eduardo Ribeiro. Olha como era arborizada, larga. Mais Eduardo Ribeiro, essa daí eu lembro que é na década de 30, se não me falha a memória. Olha só. O teatro ali no fundo, a igreja de São Sebastião. E essa imagem aí é bem antiga, é uma fotografia alemã. Olha só. 1960 aí. Manaus de 1950, olha isso. Isso daí é Eduardo Ribeiro, tá ali o Teatro Amazonas no fundo. Olha, Eduardo Ribeiro em 1903. Alguns desses prédios continuam, né? Ainda estão em pé, né? Alguns poucos, mas existem sim. Temos mais imagens.
a Matriz, a Igreja da Matriz, olha aí como era aí na frente. Tem mais alguma? E agora uma última, Avenida Eduardo Ribeiro. De novo. Apesar de que existem outros conjuntos arquitetônicos muito bem preservados. O Monsenhor Coutinho está em bom estado. Ali na região, perto da Ramos Ferreira, tem bons imóveis. A Simão Bolívar tem bons imóveis. Então, Manaus ainda tem muita história para contar, ainda para ser recuperada. Ainda rende um roteiro, né, rende. secretário? Oh, graças a Deus. Agora nós vamos falar com a professora Maria Gorete Tavares, da Universidade Federal do Pará, sobre o Centro Histórico de Belém. Como vocês sabem, Belém tem um centro histórico dividido em duas partes, né? Cidade Velha e Campina. Vamos lá, professora Maria Gorete, tudo bem? Tudo bem. A senhora me escuta? Bom dia. Bom dia. Então, professora, como é que... Está me ouvindo? Então, professora, como é que funcionou, como é que se deu o tombamento do Centro Histórico de Belém? Está bem conservado? Como é que aconteceu essa ação? Bom, o Centro Histórico de Belém, nós já temos o tombamento já pela Prefeitura Municipal já há cerca de uns 10 anos. Mas o tombamento a nível federal aconteceu no ano de 2011, né, pelo IPHAN, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que envolveu o que seria hoje 2 bairros mais antigos de Belém, que é justamente o bairro da Cidade Velha e o bairro da Campina, né, que são os bairros que representam o processo de ocupação de Belém a partir do período colonial, né, com a presença, por exemplo, do Forte do Castelo, com a presença das igrejas das jesuítas que estiveram aqui a partir do século XVII na Amazônia, e também onde está o maior símbolo, podemos dizer assim, turístico, cultural da cidade, que é justamente o Ver-o-Peso, né? O grande complexo do Ver-o-Peso, que é composto pela feira e pelo mercado do Ver-o-Peso, tanto o mercado de peixe como o mercado de carne. A questão do tombamento, ela vai ser importante porque ela vai propiciar que a partir daí haja uma maior possibilidade pelo poder público, tanto no que se refere à prefeitura, ao Estado e ao governo federal, de estabelecer cooperações, de buscar recursos para a preservação desse centro histórico, né? Então, em Belém, apesar de nós já termos esse tombamento, isso não significa que todo o centro histórico esteja preservado. Não, ao contrário, nós temos várias dificuldades com relação a isso ainda hoje em Belém, né? Mas também a questão do tombamento vai propiciar uma maior conscientização, né, da população local, da população de Belém. Isso pode ser refletido, por exemplo, pela criação de diversas associações de defesa do patrimônio. Hoje eu poderia citar, nós temos 3 representativas em Belém: a ZAPAM, Associação do Patrimônio da Amazônia, a CIVIVA, que trata lá da Cidade Velha, e a última que foi recentemente criada, a PIBEL, que é a Associação do Patrimônio de Belém, né? E que são associações da sociedade civil que implementam também ações voltadas para essa questão da preservação junto ao poder público. E tem umas ações também ligadas à universidade, como é o caso do projeto que eu coordeno, que é o projeto Roteiros Geoturísticos, que são passeios a pé, percursos a pé no centro histórico para tratar da história, da geografia, da arquitetura, da museologia, da cultura em geral, e do patrimônio, e o patrimônio no sentido amplo, né? Não só o patrimônio material, esse patrimônio edificado que está presente aí na cidade, né, a partir desse período colonial e mesmo antes, com a presença dos indígenas, isso é importante se dizer, né? Como também pelo patrimônio imaterial, que é representado aí pelas festas, pela gastronomia, pela a religião, né, pela cultura em geral que está presente dentro da nossa cultura amazônica, especificamente de Belém, e que é representada por esse misto do processo histórico que vem desde a presença da população indígena, passando pela presença dos europeus, a entrada dos africanos, e nós somos resultantes aí dessa mistura. E o patrimônio de Belém, né, ele representa também esse mix aí dessa mistura ao longo dos séculos do processo de ocupação da Amazônia, tanto o processo oficial via portugueses, europeus, como da população que aqui já vivia, né, há milênios, que é a população indígena, né?
Então é importante dizer que a preservação, sim, do patrimônio hoje é uma questão de extrema importância em Belém, que tem ganhado um valor muito grande, principalmente no que se refere à consciência da população, no sentido de que entender de que esse patrimônio é seu. Então, a partir do momento que ela entende que esse patrimônio é seu, ela passa a cuidar desse patrimônio. É importante dizer da especificidade desse patrimônio na Amazônia, né? Na Amazônia nós temos cidades que representam bem isso. Belém, Manaus, né? São cidades importantes, para dizer, né, das duas mais significativas, mas as outras também, né, para falar das capitais, que representam muito bem esse patrimônio e que tem que ter ações de poder público em conjunção também com os outros setores da sociedade, empresários, sociedade local, né, para a preservação e manter essa memória viva do que é o nosso patrimônio. É importante, né, essa mobilização, essa integração, né, do poder público e da sociedade como um todo. Agora, professora, o nosso tempo é curto, mas eu acho que ainda dá tempo de falar que a senhora promove passeios, né, pelo centro de Belém. A senhora é autora de alguns roteiros turísticos, né? Fala para a gente, de maneira resumida, como é que isso funciona? Sim, é um projeto de extensão da UFPA, chama Projeto Roteiros Geoturísticos, né? Geoturístico justamente porque o carro-chefe é a geografia, a leitura da paisagem, do espaço geográfico, articulado com a história, articulado com a arquitetura, com a museologia, com a cultura em geral, e que já foi implantado, nós fizemos 3 anos agora. O primeiro foi ser implantado em janeiro de 2011, no dia do aniversário de Belém, dia 12 de janeiro. Hoje nós temos 5 projetos formatados que ocorrem nessa área do Centro Histórico Tombado. Um é o da Cidade Velha, o segundo foi do Vero Peso ao Porto de Belém, o terceiro pelo interior do bairro da Campina, o quarto, o roteiro do período da Belle Époque, né, que é esse período do que restou em Belém, desse período da época da borracha, a época áurea da borracha, e uma recente, agora de 2013, é o roteiro do bairro do Reduto, que é o nosso bairro industrial, aí da época da borracha também. Né? E nesse ano nós estamos preparando um próximo, que é o roteiro pela Estrada de Nazaré, né? Que é uma estrada significativa da cidade, uma avenida significativa da cidade, e que vai perpassar todos esses períodos, do período colonial ao período atual. E a importância dele, hoje, ele se reveste com uma importância ligada à questão da educação patrimonial, porque nesses 3 anos nós tivemos em torno de 2.500 participantes, e desses 2.500 participantes, 95% são moradores da cidade. Né? Então, o que revela essa importância de um projeto como esse para o próprio morador conhecer, valorizar, né, e poder tomar conhecimento do que é a sua cidade, do processo histórico, geográfico da construção da sua cidade, e por assim poder também estabelecer ações, né, propor mudanças e poder propor essa melhor preservação desse patrimônio, né, tanto patrimônio, como te falei, material, sim, como imaterial. É um projeto aberto, qualquer pessoa pode participar, ele é gratuito, e para isso basta apenas enviar um e-mail para roteirosgeoturísticos@gmail.com para participar, e ele acontece quinzenalmente na cidade de Belém. Perfeito, né, professora. Eu quero agradecer a sua participação, muito obrigada, com certeza a senhora enriqueceu demais o Amazônia Interativa deste sábado. Então, gente, como nós vimos aí, né, Belém tem uma atividade comercial que é a exploração turística, né, dentro do centro, né, de Belém. A gente tem condições de fazer isso aqui, secretário? Seria uma... Já foi feito, inúmeras vezes em outras gestões. É mesmo. Belém... É verdade. Belém tem um projeto muito consistente já de muitos anos. A gente tem que respeitar o projeto de Belém e servir de referência. O Porto de Belém, as docas são maravilhosas. Aí ela junta, né, com aquele conjunto arquitetônico que vai pegar o Vero Peso, depois vai para o Forte. Então, é um conjunto de prédios ali muito interessante, mas não apenas ali. Nós temos o Teatro da Paz, muito bem recuperado, temos a Casa do Governador, que tem um restaurante delicioso. O Belém é uma grande referência, além de ser uma cidade muito bem arborizada, né? Realmente uma beleza Belém, esse ponto está avançando bastante, e Manaus está seguindo no mesmo caminho, né? Manaus já tem bons avanços, o Teatro Amazonas, o Largo de São Sebastião também já é um bom exemplo nesse sentido.
podemos avançar ainda mais agora nessa integração prefeitura e governo, a gente fechando esse acordo com a questão da recuperação dos passeios, isso é fundamental. Mas só uma ponderação, o Adolfo Lisboa, com todo respeito ao Ver o Peso, eu sou mais Adolfo Lisboa, essa é a parte da nossa Com universidade. certeza. Inclusive o Teatro da Paz não chega aos pés do Amazonas. Sinto muito, Bem. não é bairrismo, porque se existe bairrismo, Vamos com calma. em Belém eu acho fantástico, sabe? Os dois são O lindos, amor vai. que eles têm pela própria terra deles, Sim. coisa que nós amazonenses não temos muito. É verdade. Mas Mas se for eu acho colocar que em termos isso tá estéticos e mudando. tudo isso, não. O nosso teatro é muito mais grandioso, esteticamente muito mais interessante Mas nós do que vamos o próprio trabalhar Rapaz. para mudar isso, não é verdade? É o nosso compromisso. Então, gente, nós já estamos terminando, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Vocês têm alguma consideração final a fazer? Secretário, você queria falar? Eu acho Coisa que rápida. acho que sim, é um momento, como a professora Arminda acabou de falar, é um momento de nós reconquistarmos o amor pela nossa cidade. É um momento bom, é um momento de Manaus se reencontrar consigo mesmo. Cada cidadã pode ajudar. Se você gosta de comprar de camelô, então dê uma força para a cidade. Vá comprar daqueles camelôs que aceitaram, que estão nos camelôs, nos provisórios, que estão ajudando a cidade a se recuperar. Ajude com a questão do lixo. Se não houver lixeira ainda próximo à sua mão, não tem problema. Segure um pouquinho, entregue numa loja, entregue no canto, mas não jogue o lixo no chão. Chegou o momento da gente virar a cara do centro, chegou a hora de virar a cara de Manaus. E a gente conta com o amor, com a paixão de cada manauara. Esse é o nosso momento, é o momento da cidade. Vamos trabalhar juntos, nós e a população, para fazer essa virada. Tá certo. O Portal Amazônia, ele também faz muito para aumentar, para desenvolver esse amor, esse orgulho, para divulgar não só Manaus, mas toda a Amazônia. Se você acessar portalamazônia.com, você vai ver que todos os dias tem matérias, tem fotos, inclusive está aí na sua telinha o endereço. Tem matérias, tem fotos, vídeos, enfim. A gente valoriza, é a nossa missão, né? O maior site de informações sobre a Amazônia. Bem, gente, como eu falei, né? Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, essa edição maravilhosa chegou ao fim. Eu agradeço a presença da professora Arminda, do secretário Rafael, que estiveram aqui com a gente, que contribuíram para fazer esse programa maravilhoso, professora Gorete, que participou. Não morram de saudades, por favor, nos acompanhem pelas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar Portal Amazônia, tudo junto. Próximo sábado nós estaremos aqui juntinhos a partir das 9h30, ao vivo, eu e vocês. Tá? E antes de partir, eu quero lembrar vocês que nós teremos um programa especial daqui a pouquinho, a partir das 12h30, sobre a cheia do Rio Madeira. Não mudem de canal. E até mais. Tchau, tchau.